Olá pessoal, tudo bem? Então vamos ver essa questão. Um trem de passageiros executa viagens entre algumas estações. Durante uma dessas viagens, um passageiro anotou a posição do trem e o instante de tempo correspondente e colocou os dados obtidos no gráfico abaixo. Neste gráfico aqui. Com base no gráfico, considere as seguintes afirmativas. Pois bem, a questão basicamente vai pedir, assinale a alternativa correta. Ou seja, quais dessas alternativas é que estão corretas? Vamos começar pela primeira, então. Número 1. Nessa viagem, o trem para em 4 estações diferentes. Pois bem, este gráfico aqui está me indicando posição em função do tempo. Então, o que acontece? Para eu saber em quantas estações esse trem esteve, é só eu observar, os pontos onde a sua posição esteve estática durante algum período de tempo, Aí significa que ele parou, se manteve parado naquela estação. Pois bem, no instante zero é quando o trem sai da primeira estação, Ele sai da sua estação de origem. Quando ele chega na posição 200 metros, depois de 1 hora de trajeto, ele se manteve durante 1 hora nessa mesma posição. Pois bem, isso indica que ele esteve parado, provavelmente, numa segunda estação. Após 2 horas, o trem segue o trajeto até a posição 300 metros, onde ele se mantém parado por mais 1 hora, estacionário, em repouso. Aqui, então, ele chegou na terceira estação. E bem, após, ele começa a retornar até chegar na que seria a sua posição inicial. Ou seja, ele voltou para aquela primeira estação. Então, ele parou numa, em 2, em 3 estações. 3 estações. Não foram 4, pois a quarta estação seria a primeira, que é quando ele retorna, Está na mesma posição ali, certo? Pois bem, então a número 1, ela está incorreta, O trem não para em 4 estações, ele para em 3. Número 2. O trem retorna à primeira estação após 8 horas de viagem. Pois bem, ele saiu no instante zero da primeira estação. Foi até a segunda, foi até a terceira. E quando ele começou a voltar e retornou ao ponto de origem, veja, ele retornou bem no instante 8. 8 horas, que é o que está indicando no gráfico. Então, a número 2, ela está ok. Realmente, ele voltou para a estação de origem após as 8 horas de viagem. Número 3. O trem executa movimento uniforme entre as estações. Pois bem, entre as estações aqui, por exemplo, entre 0 e 1 hora, quando ele está em movimento. Entre 2 e 3 horas, quando ele está em movimento novamente, e no caso entre 5 e 8 horas, que é quando ele retorna. Nos outros momentos ele esteve em repouso, pois estava na estação. Pois bem, como eu observo se o movimento é uniforme? Bem, pelo comportamento do gráfico. Como eu tenho uma linha reta e inclinada, o que significa que nesses 3 momentos o trem esteve a uma velocidade constante. Aqui a nossa velocidade, então, constante. Ou seja, era sempre o mesmo valor. Aqui no caso é posição que está me informando em função do tempo. Então a número 3 também está ok. A velocidade foi constante. Observo isso pela declividade do gráfico. Agora, a número 4. O módulo da velocidade do trem durante a primeira hora de viagem é menor do que em qualquer outro trecho
assinale a alternativa correta. Pois bem, para a gente ter certeza nisso, teremos que calcular a velocidade do trem em cada um desses instantes. Na primeira hora, no tempo de 1 hora, o trem andou 200 quilômetros, de 0 até 200. Então, nessa primeira etapa, nós temos uma velocidade que é igual a 200 divididos por 1. Velocidade na etapa 1. Então, a nossa velocidade na etapa 1 ali vai ser 200 km por hora. Na etapa 2, na segunda trajeto que o trem faz, ele, num tempo de entre 2 e 4, nós temos 2 horas. Ele percorreu, nessas 2 horas, 100 quilômetros. Então, para achar a velocidade na etapa 2, 100 quilômetros dividido pelas 2 horas, que foi o tempo de viagem. Então, a velocidade em 2 vai ser de 50 quilômetros por hora. E na etapa 3, o trem percorreu de 300 até a posição 0 novamente, 300 quilômetros. E nisso ele levou 5, 6, 7 até 8. Ele levou um período de 3 horas, né? Do 5 para o 6. 1, 2, 3 horas. 1, 2, 3. Então, a velocidade no terceiro trajeto vai ser 300 quilômetros divididos por 3 horas. Isso aqui vai dar, então, uma velocidade de 100 km por hora. Lembrando que estou calculando todos em módulo, né? Afinal, na terceira trajetória, o trem ele está retornando, né? Então, ele está avançando pelo sentido negativo do que seria o movimento, né? Que a gente está considerando. Mas, bem, no caso, o trajeto 1 é o que possui maior velocidade. O que descarta, então, a número 4, né? O módulo da velocidade do trem durante a primeira hora de viagem não é menor, ele é maior que qualquer outro trajeto. Ficando apenas a 2 e a 3, o que bate com a letra A. Certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou envie para o e-mail escrito aqui embaixo. Certo? Tenham bons estudos e até mais.